Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos com saudades, né? Mas por uma justa causa. Então, hoje nós vamos rever esse conteúdo que nós já estudamos em sala, que é sobre as paisagens dentro da geografia, né? Aqui a gente vê alguns exemplos de paisagens e vamos prosseguir aqui. Bom, lembrando o que significa paisagem para a geografia, né? Lembrando que a gente está aqui falando sobre um dos termos que são base da geografia, que é o significado de paisagem geográfica. Então, a paisagem para a geografia significa duas coisas. Tudo aquilo que os sentidos humanos, não só o que eu vejo, né, mas tudo aquilo que eu percebo com os meus sentidos, como o tato, a audição, o olfato, a visão, podem captar. Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que a sua audição escuta é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Então, se você parar agora nesse momento onde você está, né, na sua casa, e você observar tudo que está aí à sua volta, a gente pode dizer que esse ambiente em que você se encontra nesse momento é uma paisagem, é a paisagem geográfica, né? Muitas vezes as pessoas confundem a questão de dizer o que é a paisagem, ou como se fosse somente uma tela, uma pintura, né, uma coisa bela, bonita. E na verdade não é. Paisagem é tudo aquilo que eu consigo perceber à minha volta naquele determinado momento. Então, a sala da sua casa, ou seu quarto onde você estiver assistindo essa aula, ali se configura como sendo uma paisagem, né? E ali você pode perceber os objetos que estão dentro da sua casa, né? Na sua sala ou no seu quarto. Você consegue perceber os sons que estão aí ao seu redor, em volta aí onde você está, né? Os odores, os cheiros que estão à sua volta, né? As sensações, os objetos que estão ali também próximos de você, tudo isso se configura como sendo uma paisagem, né? Então, eu espero que vocês lembrem, né? Por ser a paisagem tudo aquilo que está ao alcance de nossa percepção, ela sempre vai ser uma herança, ou seja, ela também vai fazer parte da nossa memória, sendo uma espécie de memória do passado. Pergunte a seus pais ou avós como era a paisagem de sua cidade quando eles eram crianças, né? E qual é a paisagem de hoje? Se existe alguma diferença entre aquela paisagem que existia quando seus pais eram crianças, né? E a paisagem que observa hoje. Por exemplo, geralmente as pessoas que moram em Fortaleza, elas vieram da região rural, né, dos municípios do interior do estado do Ceará. Então, perguntem assim, vô, como é que era a cidade do senhor quando o senhor era criança? Teve alguma modificação? O que o senhor costumava fazer, né? O que era que o senhor via ali próximo da sua casa, onde o senhor vivia, né? Então, assim, vocês vão poder perceber que provavelmente a aparência da cidade, ela não é mais a mesma, né? A paisagem, ela acaba sendo modificada com o tempo, né? Os elementos, eles vão se modificando, alguns permanecem, né? Essas permanências, elas também fazem parte da história, né? Como ele fala aqui, é uma percepção, é uma herança, né? Ela faz parte da nossa memória, porque muitas vezes quando você vai crescendo na mesma cidade, você acaba percebendo que ao longo dos anos essa paisagem ela vai sendo modificada. Porém, alguns elementos eles permanecem na paisagem e esses elementos que permanecem eles servem ali como um elemento de memória, né? Como um elemento histórico dentro da paisagem atual, ok? Então, a gente vê aqui um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né? A cidade de Brasília. Né? No caso, Brasília, ela
Brasília, ela aqui em 1960, quando ela ainda estava em construção, né, na região ali central do Brasil, que foi projetada para ser a capital federal, né, para abrigar ali os 3 poderes do governo do Brasil. E há uma foto mais recente de Brasília de 2012, né? Então a gente pode perceber que é o mesmo lugar, porém em 2 momentos diferentes da história, e a gente percebe que alguns elementos eles permanecem, né? No caso aqui, a construção, né, da Praça dos Três Poderes, e em 2012 o mesmo elemento ele permanece, porém com alguma diferença, né? O entorno também está completamente diferente, a gente pode perceber que ao redor também foi modificado, né? Então a gente vê aqui, ó, ao redor está completamente diferente. Porém, não deixa de ser a mesma paisagem, né? Como eu disse, ao longo do tempo, essa paisagem ela vai sofrendo alterações. Ok? Assim, a paisagem ela pode ser dividida em 2, né? Então a gente já sabe o que é paisagem, que ela é tudo aquilo que eu consigo perceber à minha volta, não só aquilo que eu vejo, mas tudo aquilo que eu sinto, né? Que eu percebo, os odores, os sons, e ela vai ser dividida de 2 maneiras, né? A paisagem natural, que é aquela que o homem ainda não modificou, composta por objetos naturais, como rios, árvores e montanhas. Aí aqui a gente tem um exemplo. Então, a paisagem natural é todo aquele ambiente que não sofreu alteração do homem, né? Então, aqui que eu percebo nessa paisagem? Eu percebo vários elementos naturais, né? Aqui eu tenho rios e cachoeiras, eu tenho a vegetação, né? Eu tenho aqui uma parte do relevo que eu posso identificar como uma área alta, né? No caso aqui um planalto, né? Aqui embaixo a gente tem a queda d'água, o rio, né? Então aqui são elementos naturais, certo? Que a gente consegue perceber nessa paisagem. Então é o primeiro tipo de paisagem, que é a paisagem natural. E a outra, que é a paisagem cultural, que é aquela que o homem já modificou. Ela é composta por objetos sociais, como construções, cidades, né? Pontes, casas, apartamentos, estradas. E aqui eu tenho um exemplo de uma paisagem completamente modificada. A gente pode perceber aqui que praticamente não há elementos da natureza, né? Então, a única coisa que dá para perceber aqui nessa paisagem seria aqui o céu, né? Nem nuvem a gente consegue identificar, mas a gente vê muitas construções, né? Os prédios, né? Mais prédios, prédios mais antigos, né? Então, a paisagem ela passa por essa classificação. Nós temos 2 tipos de paisagem, que é a natural, onde predominam os elementos da natureza, e a paisagem cultural, que é aquela onde predominam os elementos construídos pelo homem, ou seja, que é uma criação humana, uma criação da sociedade, certo? E é claro que essa paisagem ela se transforma, né? Então, as paisagens são transformadas pela ação da natureza e dos seres humanos ao longo do tempo. Então, não é só o ser humano que consegue fazer essa transformação na paisagem. A própria natureza também, ela é responsável por algumas modificações que acontecem na paisagem, né? Então, a gente pode ver aqui, né, que nesse caso a gente tem uma paisagem inicialmente, né, no primeiro momento aqui eu vou ter uma paisagem completamente natural, e aqui a gente vê aqui um rio, né,
mais vegetação. Nesse segundo momento aqui, a gente já consegue ver algumas construções, né? Aqui, nessa parte aqui também já está sendo modificado. Aqui também a gente vê, né, modificações. Aqui também a gente vê modificações. Então, isso aqui seria a evolução dessa paisagem. O processo de modificação ao longo do tempo, né? Primeiramente natural, depois ela começa a sofrer as primeiras alterações através do trabalho da sociedade, das pessoas, e aqui no terceiro momento a gente já vê uma modificação bem intensa, né? Aqui a gente já consegue ver estradas. Uma outra coisa que a gente já observa aqui, né, que a praia ela foi ampliada, nessa parte aqui foi ampliada. A gente já vê outras construções que não haviam no segundo momento, né? Essas outras construções aqui, elas ainda também não existiam no primeiro momento, né, no segundo momento. Então, assim, a paisagem, ela é passível de mudança, ela sofre modificações, né? E isso acontece ao longo do tempo e pode ser causada tanto pela natureza, como também pelos seres humanos, certo? Isso é muito importante que vocês lembrem, que vocês não esqueçam. E deixa eu abrir aqui o slide. Nós vamos ver que justamente essas modificações, nesse caso aqui, dessa primeira imagem, a gente vê aqui muitos ambientes destruídos, né? Esse aqui a gente consegue identificar como sendo uma erupção vulcânica, né? Percebam que aqui a gente tem as casas pegando fogo aqui do lado. Nesse daqui, provavelmente tenha sido uma tsunami, né? Ou um furacão, pode ter sido também. Aqui também um tsunami. E aqui, provavelmente, um terremoto, né? Onde a gente percebe que as construções elas estão todas destruídas. Essas ações aqui, elas são ações da natureza. Então, a natureza ela também pode causar uma transformação bem rápida, né? Porque geralmente a natureza ela provoca alterações mais lentas, né? Do que os seres humanos. Mas nesses casos aqui, ou um tsunami, ou um terremoto, ou um deslizamento de terra, são ações bem rápidas provocadas pela própria natureza e alteram a paisagem. Nessa outra aqui, a gente já vê também a modificação dessa paisagem pela ação humana. Não foi tão rápida quanto essas que aconteceram na figura anterior, né, que foi uma ação da natureza. E aqui a gente vê que é a construção de uma via, né, de uma estrada. E aí, geralmente, ela também, de certa forma, é rápida, né? Se a gente for comparar com outros processos da natureza, o que o homem vai construindo, vai retirando, ele é um processo bem mais rápido do que, por exemplo, o desgaste de uma montanha, né, que acontece ao longo de muitos e muitos e muitos anos. A construção de uma estrada ela é relativamente rápida comparada com o desgaste de uma montanha, por exemplo, né? Mas, como eu falei, existem algumas exceções, como no caso dessas figuras aqui anteriores, tá bom? Então, a paisagem pode ser modificada tanto pela própria natureza quanto pelo ser humano. Então, isso foi o que a gente já viu, né? Então, a paisagem ela pode ser modificada tanto pela própria natureza quanto pelo ser humano. Geralmente, as mudanças causadas pela natureza demoram mais para acontecer, como eu já havia falado para vocês. Porém, existem algumas que são extremamente rápidas, como as causadas por terremotos, desabamentos, tsunamis, né, entre outros fenômenos que podem acontecer, né, furacões, por exemplo, também podem causar mudanças extremamente rápidas na paisagem. Já as mudanças causadas pelas pessoas costumam ser mais rápidas.
Os seres humanos são os maiores responsáveis pelas mudanças que ocorrem na paisagem. Desde que o ser humano surgiu, ele alterou completamente todo o ambiente do nosso planeta, né? Então a gente pode falar aqui também, espero que vocês lembrem, da questão da contagem do tempo. O tempo, ele pode ser contado de duas maneiras. Se eu for falar da questão da história do nosso planeta, né, o tempo do nosso planeta é muito mais longo do que o tempo de existência dos seres humanos. Então, a Terra ela tem, segundo a ciência, mais de 4,6 bilhões de anos, né? Mais de 4 bilhões e meio de anos, e todos os fenômenos que acontecem desde o momento da formação da Terra, né, que acontece ali com o Big Bang, até o resfriamento, a formação das primeiras rochas, né, depois a separação dos continentes, o surgimento da vida e a formação dos oceanos e tal, todo esse processo ele é muito lento, então são contados em centenas, milhares, milhões e bilhões de anos. E o tempo histórico, né, que é o tempo que conta a nossa existência na Terra, ele é um tempo mais devagar, ele é um tempo mais breve, né? Os nossos dias, né, o tempo da humanidade, ele é contado em menores escalas de tempo, como a gente conta em décadas, em séculos, em milênios, né? Então é um tempo assim bem diferente, a gente não pode comparar o tempo geológico, que é um tempo muito longo e até difícil da gente mensurar, né? Eu não sei se vocês lembram daquela escalazinha de tempo que eu fiz no quadro da sala de aula, mostrando que a Terra surgiu há 4 bilhões e meio e o ser humano, eu já estou aqui no finalzinho, então o ser humano ele surgiu no último minuto, né? Desse ano, vamos se a gente for comparar, né, o surgimento da Terra como um ano, 365 dias. Então a Terra, o primeiro dia surgiu, e aí até que a humanidade, ele tenha aparecido faltando 1 minuto para acabar o ano, né? Então assim, é uma escala de tempo muito diferenciada. Né? E aí eu trouxe aqui uma imagem de uma paisagem muito conhecida da nossa cidade, né, que é a Catedral de Fortaleza, a Igreja Matriz de Fortaleza, que foi construída no local da antiga igreja, né, católica que existia. A obra demorou 40 anos para ser concluída, tendo iniciado em 1938 e inaugurada em 1978, ou seja, levou 40 anos para ser concluída a construção da catedral. Né? Ela apresenta um estilo bem diferente da arquitetura moderna, né? Ela é mais semelhante aí à arquitetura medieval, né? Bem mais antiga. Nem sei assim, bem se é o estilo medieval, mas enfim, ela se inspirou aí na arquitetura europeia, né? E aí nós temos uma imagem dela em meio à paisagem do centro de Fortaleza, que ela difere completamente dos outros elementos ali ao seu redor. Então a gente pode dizer que a Catedral de Fortaleza, ela é um elemento que permanece em meio a um ambiente mais atual, né? Se vocês derem uma caminhada ao redor ali naquele entorno ali da área do centro de Fortaleza, vocês vão perceber que as fachadas das lojas, né, os prédios que estão lá atualmente, muitos deles foram modificados, a arquitetura é completamente diferente, né, e eu acho até um crime, eu acredito que deveriam ter sido preservados, pelo menos a fachada das lojas, né, a parte externa deveria ter sido preservado, porque isso é importante para a história, né, da cidade, para a história da população, preservar, guardar ali um momento
que nós vivemos, né, que deveria permanecer ali naquela região central da nossa cidade, do nosso município, né? Mas a grande maioria das construções ali do centro de Fortaleza já perderam a sua característica original, foi transformada, foi modificada, né, pela ação pelo trabalho da sociedade, pelo trabalho das pessoas. E aí, infelizmente, a gente vê que em alguns lugares as pessoas não têm aquele cuidado de preservar, né, de guardar a memória ali daquele local. Ah, professora, mas por que isso é importante? Isso é importantíssimo para que a gente possa contar a nossa história, né? Embora a gente esteja falando aqui da construção do espaço geográfico, muitas vezes eles perguntam assim, ah, professora, mas isso parece história. Não é que parece história, né? A geografia, ela está vinculada à história, sim, dos lugares. Então, a geografia, ela vai analisar a forma como o espaço, ele se organiza, né? O que aquele elemento, ele tem para acrescentar ali na paisagem, né? Para falar o que aquele elemento, qual foi a importância daquele elemento, daquela construção em um determinado momento daquela sociedade, né? Então eu trouxe aqui a catedral justamente para a gente perceber isso, que ela levou bastante tempo para ser construída, começou a ser construída na década de 30, né? No final da década de 30, e ela só foi concluída no final da década de 70, e hoje nós estamos já, né, no século 21 e a gente está aí, um elemento que permanece, é importante, faz parte da paisagem da nossa cidade, e daqui a alguns anos a gente vai poder perceber que ela vai continuar, né, com a mesma aparência, enquanto que novamente as áreas ao entorno provavelmente vão estar completamente diferentes. O importante também a gente lembrar é que algumas dessas construções antigas, principalmente no centro de Fortaleza, também a gente vai encontrar ali como, por exemplo, o passeio público, né, o centro cultural, que tem também próximo aí da catedral, né, que antigamente era uma cadeia pública, hoje abriga um centro de artesanato, de venda de produtos artesanais, né, que fazem parte da cultura do nosso estado. E assim, a construção ela não foi demolida, porém ela mudou de função. Anteriormente ela era utilizada como uma cadeia, né, para um ambiente onde os presos ficavam ali encarcerados, e hoje o mesmo local, né, foi transformado num espaço de exposição da cultura, onde os artesãos eles fazem ali o seu trabalho, vendem ali o seu produto. Quer dizer, ao longo do tempo, aquele local, aquela paisagem, ela foi completamente alterada, né? Então, parte dela permanece, que a fachada, né, o pátio interno ali tem a mesma configuração, porém a função é outra. Então é isso que é importante a gente não esquecer, né? Que muitas vezes nesse processo de modificação da paisagem, os elementos permanecem, embora alguns deles mudem de função, né? No caso da cadeia pública, por exemplo. Então, se a gente for ver, a gente vai ter vários outros ambientes ali dentro do centro de Fortaleza e que antigamente era usada para uma determinada função e hoje é usada para outra. Hoje, principalmente as construções antigas, elas são utilizadas como comércio. Muitos deles são utilizados para abrigar lojas, né, de vários tipos de produto, coisas bem diversas. Certo, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula, tá bom? Eu vou estar enviando mais 2 aulas para essa semana e vocês, juntamente com essa aula, vai ser passado para vocês uma lista de exercícios para que vocês possam responder, tá bom? Então, um beijinho e até a próxima aula.